Olá pessoal, vamos começar nossa próxima aula de pré-cálculo. Aula 8. Geometria analítica. Sistema coordenado cartesiano. O sistema coordenado cartesiano ele consiste de duas retas perpendiculares, que é o eixo x e o eixo y, que são denominados de eixos coordenados, que se interceptam em suas origens. Aqui é o ponto O, ponto zero, origem. Os eixos dividem o plano cartesiano, ou o plano XY, plano XY, em 4 quadrantes. Aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Pontos sobre o eixo não estão em nenhum quadrante. Então, um ponto sobre o eixo X ele não pertence a nenhum quadrante. Um ponto para pertencer a um quadrante ele não pode estar em cima do eixo X nem do eixo Y. Correspondência bijetora. O que significa isso? Uma correspondência bijetora existe entre pares ordenados de números AB e pontos no plano cartesiano, ou seja, uma coordenada AB corresponde somente a um ponto, e um ponto só tem uma coordenada. Isso significa correspondência bijetora. Para cada ponto P, corresponde um par ordenado de números AB, chamados de coordenadas de P. Então, aqui eu tenho o ponto P, e as suas coordenadas são A e B, onde o A é o valor do X e o B é o valor do Y. Sistema coordenado cartesiano continua. No par ordenado AB, A é chamado de coordenada X ou abscissa. Então, muita atenção na teoria, pessoal. Um ponto P de abscissa 5. O que significa abscissa 5? Que a coordenada x vale 5. B é dita coordenada y ou ordenada. Então, um ponto de ordenada 3. O que significa ordenada 3? O ponto B, o valor do y vale 3. Teoria. Para cada par ordenado de números, para cada par ordenado de números corresponde um ponto chamado de gráfico do par ordenado. Então, esse ponto aqui é o gráfico do par ordenado. Lembrando que uma reta é um conjunto de pontos, um conjunto de pontos um após o outro, infinitos pontos. A distância entre dois pontos, o ponto 1 de coordenadas x1 e y1 e o ponto 2 de coordenadas x2 e y2, em um sistema de coordenadas cartesiana, é dada pela fórmula de distância. E a sua fórmula é: distância do ponto 1 ao ponto 2 é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Veja bem que aqui nós estamos levando ao quadrado, então tanto faz quem é x1 quem é x2. A única diferença é que se inverter, o resultado que ia ser negativo vai dar positivo ou vice-versa, só que o resultado vai ser elevado ao quadrado, então aqui a gente não precisa se preocupar quem é o x1 quem é o x2. A diferença das coordenadas é a diferença das abscissas e das ordenadas. A diferença das ordenadas ao quadrado, mais a diferença das abscissas ao quadrado, tudo isso raiz quadrada dessa soma. Exemplo, encontre a distância entre os pontos de coordenada menos 3 e 5 e 4 e menos 1. Então, nós temos que a distância do ponto 1 ao ponto 2 é igual a x2 menos x1 ao raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, aqui nós temos, quem que é o ponto x2? x2, aqui, ó, ponto 1 de coordenadas x1 e y1 é o ponto de coordenadas menos 3 e 5. O ponto 2 de coordenadas x2 e y2 é o ponto de coordenadas 4 e menos 1. Então, vamos ficar aqui, ó, x2. Quem é x2? 4. 4 menos x1. Quem é x1? Menos 3. Então, vai ficar 4 menos 3. Esse resultado vai ficar sendo elevado ao quadrado. Mais, agora o y. y2. Quem é y2? Menos 1. Menos y1. Quem é y1? 5. Tudo isso ao quadrado. Agora, vamos extrair a raiz quadrada disso. Então, vai ficar 4 menos 3 é 7. Então, ficou 7 ao quadrado. Menos 1 menos 5 é menos 6. Então, ficou menos 6 ao quadrado.
7 ao quadrado é 49, 6 ao quadrado é 36, a soma vai dar raiz quadrada de 85. 85 não dá para simplificar, então fica a raiz quadrada de 85 mesmo. Se fosse possível simplificar, nós seríamos obrigados a simplificar.